Depois de uma discussão, depois de muita discussão, Pedro se levantou e lhes disse: varões, irmãos, vós estáis perfeitamente informados de que há algum tempo Deus me escolheu dentre nós para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e cresce. Aleluia. Havia uma discussão e uma reunião do qual os apóstolos, os anciões, os maioristas estavam reunidos, e o assunto da reunião era o apóstolo Paulo. O assunto da reunião de muitos, ou de muitas mesas, de muitos lugares, talvez seja a sua vida, talvez seja, aleluia, aquilo que você está passando, talvez o chamado que Deus te deu, ou a posição que o Senhor te entregou, ou, aleluia, uma autoridade que o Senhor te instituiu, seja no trabalho, seja na escola, seja no emprego, seja na faculdade, seja dentro do teu lar, e havia muitos assuntos ali. E a palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo vai falar com todos que ali estão. Aleluia, vocês sabem perfeitamente e foram informados, aleluia, que quem me escolheu dentre nós, aleluia, para os gentios, aleluia, ouvissem da minha boca a pregação do Evangelho e cresce, aleluia, porque há momentos que não é homens que te chamam, há coisas que é o próprio Deus que vai te chamar. A palavra vai dizer que o apóstolo Paulo foi escolhido não por vontade humana, não porque ele não era um homem inteligente, pode se sentar em nome de Jesus, não porque ele não fosse um homem capacitado, pelo contrário, antes ele era, aleluia, ele foi instruído, aleluia, aos pés de Gamaliel, ele foi instruído, aleluia, com toda a doutrina, aleluia, conhecia muito bem tanto a lei mosaica, como também conhecia, aleluia, os assuntos de Roma. Era um homem muito inteligente, um homem culto, aleluia, mas do qual foi chamado para pregar para os gentios, foi chamado, aleluia, diferentemente do chamado dos apóstolos, aqueles discípulos que andaram com Jesus, Pedro, Tiago, João, que foram chamados e constituídos ali para Jerusalém, para pregar para os que estavam ali, para que crescem no Evangelho de Cristo. Este foi chamado, aleluia, por Jesus para mandar, para trazer a mensagem do Evangelho para aqueles que não perguntavam pelo Evangelho, para aqueles que não, aleluia, não eram, aleluia, escolhidos para a palavra da graça. E o Senhor enviou ele, aleluia, para levar a mensagem da graça. E a palavra vai dizer que, aleluia, crescem no Evangelho, aleluia, porque quando você é chamado para algo, aleluia, não é você quem fala, não sou eu, é o próprio Espírito que vai conduzir a sua boca e vai encher ela de graça, para falar conforme Ele quer. E a palavra vai continuar dizendo: Deus me conhece os corações, deu-lhes testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, como também a nós, aleluia, porque a questão também era os da circuncisão e os da incircuncisão, aleluia, é que eles, aleluia, brigavam por causa das coisas que eram imundas, aleluia, que tinham que se circuncisar, que tinham que fazer conforme a doutrina, aleluia, conforme a lei de Moisés. Mas quando Jesus veio, Ele transpassou através da graça do seu sangue na cruz a lei. E o que acontece? Não era necessário mais se circuncisar. O que é a circuncisão? Que era necessário que os recém-nascidos todos, que eram judeus, fossem homens, fossem com crepúsculo, né? A parte íntima do homem, cortados, e ali era marcado
testemunho dele, já tinha, aleluia, falado com ele. Tanto que quando se encontra, aleluia, com Saulo, a palavra